Olá, galera! Se você está aqui no meu canal, é porque você tem sede de crescimento. Eu sou o Lucas Networking e no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo riquíssimo para você que está buscando emprego ou que quer mudar de emprego, porque hoje em dia a maioria das empresas tem um processo chamado entrevista. Provavelmente você já deve ter ficado ansioso, já travou ali na hora da entrevista e pode ter certeza que após assistir esse vídeo e colocando as técnicas em prática, você se sairá muito bem nas suas entrevistas. E para você que é meu fiel seguidor, sabe muito bem o que é isso. É o caderninho dos insights. O caderninho dos insights é uma sugestão que eu te dou para você ter um também. O que é insights? Insights significa ideias. Então, para você que no meio ali da noite acordou com uma ideia, o caderninho do lado, pega e anota. Os conteúdos dos meus vídeos, você vai lá e anota. Tudo aquilo que você acha relevante é importante anotar nesse caderno e o melhor ainda, colocar em prática na sua vida. Eu vou direto ao assunto, de maneira objetiva e prática. Primeiramente, a gente tem que entender o que é uma entrevista de emprego. A entrevista de emprego, gente, muitas vezes, ela é o processo decisivo se você vai ficar com a vaga de emprego ou não. Muitas vezes a entrevista de emprego é com mais de um recrutador. Muitas vezes está o recrutador, um psicólogo, um gestor da área. Isso depende muito do tamanho da empresa. Ou então, muitas vezes, a entrevista vai ser mais tranquila com uma pessoa só. Vai ter entrevistador que não vai perguntar praticamente nada. Vai querer simplesmente te conhecer, bater um papo, falar um pouquinho das suas experiências ali no currículo. E terão outras entrevistas que serão longas, poderá durar até mesmo horas. E antes dela, muitas vezes, provavelmente vai ter testes, dinâmicas em grupo. Só que o foco desse vídeo aqui hoje é trazer para vocês a entrevista de emprego. Geralmente, em todas as entrevistas, tem um roteiro de perguntas que são mais comuns. Tem empresas que vai fazer um questionário com você muito longo, querer saber sobre a sua vida pessoal, vai querer saber coisas que muitas vezes você vai achar até meio desnecessário. Você vai pensar assim, nossa, que constrangedor, o que essa empresa está querendo saber até minha religião. Então, você tem que ir preparado para tudo. Principalmente se for uma vaga que você quer muito, o processo seletivo muitas vezes pode ser complexo. E acredite numa coisa, quanto maior a empresa, quanto mais estruturada for a empresa que você está candidatando, mais difícil será o processo da entrevista de emprego. Então no vídeo, aqui no meu quadro branco, eu vou escrever para vocês, eu quero que vocês já estejam até com o caderninho dos insights em mãos. Eu vou escrever para vocês as perguntas mais comuns e como que você poderá respondê-la. Então vamos lá? Uma perguntinha que provavelmente já caiu em alguma das suas entrevistas ou que sempre cai é esta. E pode ser uma pergunta que pode estar te reprovando na entrevista de emprego. Falar sobre a gente pode ser uma tarefa muito difícil quando a gente não tem autoconhecimento. A primeira coisa para você falar de si mesmo é ter autoconhecimento. É saber a sua história, saber os pontos mais importantes, as suas conquistas profissionais. E você tendo isso de forma bem organizada na sua cabeça, você vai conseguir transmitir isso na hora da entrevista de emprego de forma tranquila, objetiva e encantadora. Encantadora. Nunca se esqueça dessa palavra. O segredo de qualquer entrevista de emprego é a gente saber encantar o recrutador com a nossa forma de falar, com o nosso jeito de ser e o principal, com verdade. Quando perguntar para falar sobre você,
O que você pode fazer? Pega 3 conquistas profissionais que você teve ao longo da sua vida e fala. Fala um pouco, né, da sua trajetória na sua vida pessoal, com quem que você mora. Traz um pouco do seu lado pessoal, mas não muito a fundo. Você tem que misturar tanto o pessoal com o profissional, porque muitas vezes a empresa ela vai acreditar que o seu lado pessoal ele vai refletir muito no seu lado profissional. Então, ao falar sobre você, não seja muito curto e grosso, seja mais criativo. Fale de maneira encantadora, trazendo fatos que aconteceu, onde que você quer chegar, de maneira assim bem objetiva, que também não dure muito tempo. Muitas vezes essa perguntinha, o recrutador vai fazer assim para você. Você tem 1 minuto para falar sobre você. Então assim, falar da gente 1 minuto, imagina só. Mas se você tiver isso de forma organizada na sua mente, você vai conseguir se sair bem. E outra coisa que você não deve fazer, não responda uma pergunta com outra pergunta. Isso muitas vezes pode ser chato, desnecessário e pode passar a impressão assim que, de certa forma, você não tem um bom raciocínio. Imagina só, ele vai te perguntar, me fala sobre você. Aí você responde, você quer saber o quê? Não. Na hora que perguntar para falar sobre você, você já vem com a sua história. Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, estou aqui hoje para participar desse processo seletivo, porque essa vaga faz muito sentido para mim, por isso e isso. Na minha história, né, teve fatos muito marcantes, como tal conquista profissional. Então, dessa forma, você leva essa pergunta. Outra pergunta que o recrutador costuma fazer, mais por uma questão de pesquisa, é como que você ficou sabendo da vaga. Essa pergunta é bem facinha, né? Porque você pode responder, fiquei sabendo da vaga através de lucasnetworking.com.br. Então, para você que está sempre de olho na minha página, no meu site, sabe que é um portal completo aí de oportunidades e é muito importante você falar isso na hora da entrevista de emprego. Independente de onde você viu a vaga, é importante você falar com verdade e também com clareza, né, para recrutador ver que você está por dentro ali das coisas. Porque hoje em dia, né, a gente está tendo acesso a tanta informação, mas a gente não pode chegar na hora da entrevista com a postura assim. Ele vai te perguntar onde você viu a vaga. Eu nem lembro. Isso é muito ruim, gente. A gente tem essas respostas, não sei, não lembro. Então, saiba falar tudo aquilo que te perguntar. Outros tipos de perguntas que vão ter na hora da sua entrevista são perguntas técnicas. Uma entrevista de emprego, gente, geralmente ela é dividida da seguinte forma. Perguntas, né, comportamentais, para o recrutador entender seu comportamento, seu autoconhecimento, e perguntas técnicas. O que são perguntas técnicas? São aquelas perguntas da sua área. Por exemplo, você está candidatando ali uma vaga de engenharia. Então o recrutador vai te perguntar muita coisa sobre engenharia. Muitas vezes vai ter um engenheiro, né, um gestor da área, também te entrevistando, te perguntando informações técnicas. Muitas vezes vai ter até teste. Me faz um desenho técnico aqui na hora. Então vá preparado, vai bem afiado com os seus conhecimentos. Principalmente se você formou há muito tempo e não tem muita atuação na área, é importante você se preparar muito bem, conversar com alguém antes da área, né? Até mesmo fazer um simulado de um processo seletivo com alguém da sua área. Por isso que é importante o networking. Para quem ainda não viu meu vídeo aí de como fazer networking, pode procurar o vídeo aí no canal, porque é muito importante. O networking ele te salva em todas as horas aí da sua vida profissional. E nas perguntas técnicas é importante você não errar,
porque ali está sendo testada a sua aptidão, está sendo testado os seus conhecimentos, que vai ser decisivo para você ficar com a vaga de emprego ou não. Outra perguntinha que deixa muita gente preocupada aí, deixa muita gente aí tremendo na base, é essa daqui, quando pergunta quais são as minhas qualidades e meus defeitos. Chega de palavras clichês. Ah, sou muito perfeccionista. Ah, sou isso, sou aquilo. É necessário, chegou o momento da gente ter autoconhecimento e falar com firmeza aquilo que a gente realmente é bom e aquilo que a gente realmente tem a melhorar. Porque se a gente for olhar pelo lado de defeito, gente, todo mundo tem defeito. Todo ser humano, ninguém é perfeito. Só que o que muda é o que a pessoa está fazendo para melhorar. Então, se você é uma pessoa que busca constantes aprendizados, está sempre ali em busca de melhorar seu espírito de equipe, uma pessoa que está antenada nisso, não tem que ter medo nenhum de responder. Saiba responder as suas qualidades e defeitos de maneira inteligente. Qualidade, gente, é tudo aquilo que vai te proporcionar um bom resultado na vaga que você está candidatando. Então, por isso que é importante você pesquisar muito bem sobre a empresa antes, ler, visitar as redes sociais, ler as informações da vaga que você está candidatando e fazer um levantamento de o que você tem de bom que vai contribuir com aquela vaga. Então pode ter certeza que você fazendo um mapeamento ou menos de uns 3 pontos, que é importante, vai te ajudar demais. E como eu já falei, o defeito é simples de você resolver essa pergunta lá na hora. Você vai falar, né, o que você tende a melhorar e o que você está fazendo para melhorar. Comprove através de fatos o que você está fazendo para melhorar nisso. Pode ter certeza que dessa forma você vai encantar o recrutador. E nunca esqueça, verdade em primeiro lugar. Uma outra perguntinha que às vezes pode deixar meio ali assustado é essa daqui, ó. Por que você saiu do último emprego? Muitas vezes a gente sai de uma empresa com desafetos, com alguma causa muito séria ali de demissão. Só que o importante é recomeçar, galera, porque a vida continua. Muitas vezes nem é culpa da gente mesmo que aconteceu. Às vezes você pode ter sido até injustiçado. Mas o segredo é seguir em frente. E quando você chegar numa entrevista de emprego após, né, uma demissão traumática, é necessário você ter pulso firme, ética e verdade. Jamais fale mal do último emprego que você trabalhou. Jamais fale mal de gestores, de ex-colegas de trabalho, porque isso diz muito sobre você. Quando, né, te perguntar por que você saiu do último emprego, você pode responder, né, que a vida ela é feita de mudanças e que chega um tempo, né, que você não esteve mais de acordo com a cultura da empresa anterior e que aí você saiu, né? Responde de maneira objetiva, né? Já muda ali de assunto para a próxima pergunta. Porque sem precisar de ficar rendendo muito, porque se você render, demonstrar nervosismo ali, ficar tremendo e tudo, olhando para o lado, para o chão ou para cima, mexendo o cabelo, vai demonstrar que realmente não foi algo legal. E se você mentir, ainda é pior, porque hoje em dia a maioria dos setores de RH liga, pede indicação, muitos se conhecem. Então, por isso que é importante você falar a verdade de maneira objetiva, sem entrar em muito detalhe, né? Porque não precisa. Simplesmente a verdade em tudo que você for falar. Uma coisa que o recrutador muitas vezes quer saber de você são suas metas, seus objetivos de vida, onde você se vê daqui a 5 anos, onde você quer chegar, qual que é seu maior sonho. E isso, gente, conta muito, porque geralmente as empresas querem pessoas que têm ambição. E a ambição, quando a gente fala de ambição, é pelo lado positivo.
Porque uma vida com ambição motiva a gente a querer mais, a fazer mais, a querer crescer. Então, se você for uma pessoa que tem sonhos grandes, que quer ser promovido, que está entrando na empresa para fazer a diferença, que sonha em ter um cargo de liderança, é a hora ali de você expressar naquele bate-papo ali com o recrutador. Por que você escolheu a empresa? Por que eu devo te contratar? Tá aí outro fator importante de você ter pesquisado sobre a empresa anteriormente. Se você é uma pessoa que pesquisou ali sobre a empresa, sabe onde você está pisando, você vai responder isso com propriedade. Porque não adianta nada você responder, eu quero ser contratado porque eu estou precisando muito, que eu sou uma pessoa muito comprometida. Não, seja uma pessoa mais inteligente. Por que realmente você quer trabalhar naquela empresa? Chegou um tempo, galera, que a gente tem que escolher sim. A gente tem que escolher onde a gente quer estar. E principalmente se é uma empresa que você escolheu dentre muitas, porque hoje, como as oportunidades são várias, provavelmente você está fazendo entrevista em vários lugares. Então, quando perguntar por que deve te contratar, fala abertamente o porquê que você está escolhendo a empresa. Sabe? Não só por questões salariais, não só por benefícios, mas pela história da empresa que eu acompanho há um tempo. Eu vejo que a empresa ela tem muito a ver com os meus valores. E entrando aqui eu vou dar o meu melhor, porque eu quero crescer. Então seja essa pessoa e responda da maneira mais inteligente possível. Então, pessoal, essas perguntas, de certa forma, são a base de qualquer entrevista de emprego. Eu tenho certeza que praticamente em toda entrevista que você for participar, ao menos uma dessas perguntas aqui vai cair. É importante você estar preparado, autoconhecimento, verdade em primeiro lugar, e nunca vai para um processo seletivo achando que vai ser simplesmente só uma entrevista. Tem empresas sim que vai ser só uma entrevista, mas tem outras que vai ser surpresas, vai ser dinâmicas em grupo, vai ser testes. Algumas vão te avisar antes e outras não. Então vá preparado, cuide de si e te convido, a navegar aí pelo canal de Lucas Networking, que você vai ver muitas técnicas, muitas dicas incríveis para você dar o melhor e conseguir aquele emprego que você merece. Até o próximo vídeo.